Olá, Zé Moreira. Olha, Zé, desta vez nosso jornal, como sempre, prestando um serviço social para a sociedade janaubense e todo o norte de Minas. E estamos aqui no cartório eleitoral com o chefe do cartório, o Marcos Paulo, que vai falar para a gente sobre esse período eleitoral. 2024 é ano eleitoral, minha gente, então vamos prestar muita atenção nos prazos, tanto candidatos como também você, eleitor. Marcos Paulo, fala para a gente sobre o processo de alistamento, como está funcionando. Olá, o eleitor ele tem até o próximo dia 8 de maio para poder solicitar o alistamento eleitoral, a transferência ou a revisão do seu cadastro. Se quiser fazer a biometria, esse é o prazo final. A legislação estabelece 150 dias antes das eleições poder haver a movimentação no cadastro eleitoral. Então, quem não fez aí o título, vai alistar pela primeira vez, ou vai fazer a transferência, ou precisar atualizar os dados do cadastro, tem até 8 de maio para poder comparecer no cartório eleitoral e solicitar o atendimento. A gente sempre pede para o eleitor não deixar para a última hora, porque sempre dá aglomerações, dá filas, o movimento do cartório já começou a intensificar, então é importante que o eleitor resolva o quanto antes, compareça no cartório eleitoral para poder solicitar o atendimento. Em relação à biometria, toda a região do cartório ela já abrange essa modalidade? A biometria, que vem trazer mais segurança para o processo eleitoral, com os dados biométricos do eleitor, ficou durante a pandemia suspensa e retomou no ano passado, e agora o TSE está até fazendo uma força-tarefa para poder intensificar aí a biometria do eleitorado. Todos os cartórios de Minas Gerais, aqui em Janaúba nós temos Nova Porteirinha, Verdelândia e Janaúba, estão fazendo a biometria. Então aquele eleitor que ainda não fez a biometria, ele deve procurar o cartório eleitoral para poder fazer aí o seu cadastro biométrico. A Justiça Eleitoral tem um aplicativo que é o e-título, o título digital, e somente aquele eleitor que tiver com a biometria, tiver feito a biometria, que vai poder estar acessando as informações do e-título. Em relação aos candidatos, Marcos Paulo, os atuais vereadores, prefeitos, quais são os prazos para mudança de partido? Os candidatos também devem ficar atentos aí aos prazos que se encerram agora em abril, Então, o candidato que vai mudar de partido, ele tem até o dia 8 de abril para poder... O candidato que já é eleito, tem até 8 de abril para poder mudar de partido. E o filiado, o eleitor que vai se candidatar nas próximas eleições, ele tem até o dia 9 de abril para poder filiar algum partido político. Como requisito, essa é a primeira etapa do processo eleitoral aí, que é a filiação e o domicílio eleitoral. O pretenso candidato ele tem que ter pelo menos 6 meses de filiação no partido político e 6 meses de domicílio eleitoral. Então, naquele município que ele vai se candidatar, vai concorrer nas eleições, ele tem que ter o domicílio já fixado em 6 meses. Então, a data também para transferir o título é até o dia 8 de abril. Quem quer ser candidato, quais as atenções que ele deve ter? É importante essa informação, Leonardo, que o candidato ele tem que procurar um partido político, tem que se filiar a um partido político, partido que ele se identifique, filiar a esse partido político, pelo menos 6 meses antes das eleições, e ele tem que verificar se o partido está regular. Nós temos aqui partidos nos 3 municípios que estão com o diretório vencido. Se o partido não regularizar esse diretório até a época da eleição, ele não poderá sair candidato pelo partido. Então ele tem que procurar um partido com o qual ele se identifica, e verificar se o partido está em situação regular. Onde é que ele pode obter essa informação? Pode obter informação no cartório eleitoral ou pode consultar no site do TSE, lá em informações partidárias, ele consegue verificar as informações dos partidos de todo o país. Então é importante essa informação. Em relação à cota de gênero, como está funcionando neste ano? A cota de gênero, cada partido obrigatoriamente tem que lançar no mínimo 30% de um gênero, ou 30% de mulher, ou 30% de homens, se ele não conseguir, vamos pegar, às vezes é mais difícil preencher os 30% da cota de feminina, da cota das mulheres, Se ele não obtiver esse percentual de 30% de gênero, ele pode ter o registro, o pedido de registro indeferido. Então, em Janaúba, nós temos aí 15 cadeiras, Cada partido pode lançar o dobro de cadeiras, então o partido pode lançar 30 candidatos. Desses 30 candidatos, 30% tem que ser de um gênero, pode ser mulheres ou homens, digamos que sejam mulheres. Então, de 30, 9 tem que ser mulheres. Se ele não tem essas 9 mulheres, ele vai abaixar o número, vai reduzir o número de cadeiras que ele pode estar lançando.
Então, um percentual mínimo de 30% tem que ser observado. E esse ano, né, o TSE a Justiça Eleitoral vai estar atenta aí às candidaturas laranjas, né? Às vezes o partido ele lança uma candidata só para poder preencher a cota de gênero, né? Em clara fraude aí, né, às regras eleitorais. Então, o TSE vai estar bem atento aí a essas regras. Então, os partidos que vão lançar candidatos, é importante também que eles verifiquem aí as candidatas, né, as filiadas que estão na agremiação e ver aí a viabilidade de lançamento de candidatura. O eleitor que quer se candidatar, além da internet, né, dos canais de comunicação, ele pode vir ao cartório tirar as dúvidas? Sim, claro, ele pode procurar o cartório eleitoral, nós estamos à disposição, né, para prestar os esclarecimentos. E é sempre bom lembrar que no site da Justiça Eleitoral, seja no TRE ou no TSE, lá tem um link, eleições de 2024, tem todas as informações que ele precisa, prazo de compatibilização, prazo para alistamento, filiação partidária, né? Então o eleitor é importante, o candidato, né, melhor dizendo, que vai se candidatar, o eleitor quer se candidatar nas eleições, é importante ele buscar e ficar atento a essas informações. Né? Por exemplo, servidor público, ele precisa desincompatibilizar, se for para o cargo de vereador, né, 3 meses antes. Se ele não desincompatibiliza, ele não pode sair candidato. Então é importante ele ficar atento a essas informações. Em relação aos mesários, Marcos Paulo, quem quer trabalhar durante as eleições, como tem que fazer? O mesário, a gente até também conclama a população a participar do processo, né? Aqueles que querem ser mesário, façam a inscrição lá no site do TRE, mesário voluntário, ou então entre em contato com o cartório eleitoral para a gente poder fazer a inscrição. É muito importante a participação da população na organização das eleições, né? Sem o valoroso trabalho dos mesários, a gente não teria condições de realizar as eleições. Quais os benefícios do trabalho do mesário? O mesário, ele, se for servidor, né, servidor público ou da iniciativa privada, ele tem aí 2 dias de folga por cada dia trabalhado. Concurso público, alguns concursos estabelece lá como critério de desempate, né, o exercício da atividade de mesário. Tem um auxílio alimentação que é pago no dia das eleições, né, então, e além disso, presta um serviço de total relevância para a sociedade. Marcos Paulo, deixa uma mensagem para os pré-candidatos, para aquelas pessoas que vão estar disputando as eleições, para que tenha um processo correto, siga todas as regras, as medidas. A primeira, para o eleitor, né, que vai precisar fazer aí a revisão, o alistamento, né, ou a transferência da inscrição, que procure o cartório eleitoral, o prazo encerra dia 9 de maio, não deixe para a última hora. Experiência dos anos anteriores, as filas enormes no cartório eleitoral, né? E é desnecessário porque às vezes a gente faz plantão nos finais de semana, em abril, abre na parte da manhã e o eleitor não comparece e deixa sempre a última hora. Então a gente pede, faz esse apelo aí para que o eleitor não deixe para a última hora e compareça ao cartório eleitoral. Agora, aqueles candidatos, né, os eleitores que vão se candidatar nas próximas eleições, que eles fiquem atentos aí às regras que vão reger o processo eleitoral, né? Procurar um partido político com qual que ele se identifique, verificar se o partido está regular, né? E participar aí e desejar sucesso aí nas eleições de 2024. Lembrando que a propaganda eleitoral só pode ser realizada após o período de registro de candidatura, que vai ocorrer lá em agosto. Então o candidato tem que ter muito cuidado para não antecipar a propaganda eleitoral, não estar saindo aí pedindo voto, né? A legislação teve uma alteração importante aí, que o pretenso candidato ele pode falar que é candidato, né? Que vai concorrer nas eleições, mas tendo cuidado de não antecipar a propaganda eleitoral, que é no caso de pedir voto. É isso aí, Zé Moreira. Então você eleitor, você candidato, você pré-candidato, vamos prestar atenção nos prazos. Qualquer dúvida pode vir ao cartório, pode acessar a internet e seja um cidadão consciente nessas eleições do ano de 2024. As eleições municipais para prefeito e também para vereador.